Saber Direito desta semana é sobre direito penal na atualidade. O curso fala sobre crise e evolução do direito penal, movimentos modernos na área, entre outros temas. As aulas são com o professor Rogério Greco. Olá, meus amigos, minhas amigas. É muito bom estar voltando aqui ao Saber Direito depois de tantos anos, né, no comecinho até da TV Justiça. Então é um privilégio estar podendo fazer esse novo conjunto aqui de aulas aqui no Saber Direito. E a gente vai passar esse tempo, essas aulas agora, a gente vai tentar mostrar um pouquinho como é que está o direito penal na atualidade, as crises que a gente tem vivido, os problemas todos que o direito penal, na verdade, tem enfrentado. E, na verdade, se a gente fizer uma retrospectiva, eu acho que o direito penal ele nunca teve uma crise de identidade tão forte como a gente está vivendo nos dias de hoje. Então, existe, na verdade, essa crise é motivada por todos os poderes, infelizmente, né? Você tem uma crise no poder executivo, você tem uma crise no legislativo, uma crise no poder judiciário, as decisões são as mais conflitantes possíveis. Infelizmente, a gente está jogando com o direito penal que de todos os ramos, eu queria até que os professores aí dos outros ramos me perdoassem um pouquinho, mas de todos os ramos do ordenamento jurídico, na minha opinião, e puxando a brasa aqui para a minha sardinha, o mais importante é o direito penal. Por quê? Porque a gente lida com o bem mais importante que a gente tem depois da vida, que é o nosso direito de liberdade. A finalidade, essa semaninha, esses dias de aula que a gente vai ter juntos aqui, esses 5 dias, essas 5 aulas, na verdade, vão ser justamente por conta disso. A gente vai tentar avaliar, né, fazer uma radiografia, uma pequena radiografia da nossa crise, daquilo que a gente está vivendo. E, obviamente, que essa crise ela vai desembocar também na segurança pública. Então, eu nunca vi... Eu entrei no Ministério Público de Minas em 89 e quando eu entrei, obviamente que já tinha violência, obviamente que a gente já trabalhava assim, né? O Brasil, pelo que eu me lembro, nunca deixou de ter violência e, na verdade, dificilmente um país do mundo que você não vai ter. Mas o jeito que a gente tem hoje no Brasil, os níveis que nós chegamos hoje no Brasil, assim, são níveis simplesmente assustadores. Então, antigamente, a gente tinha até umas máximas assim, se você for roubado, não reaja, não esboce nenhum tipo de atitude, nenhum tipo de reação. Amigo, se hoje você reagir, não reagir, se for mulher, idoso, criança, sabe, isso não tem importância nenhuma no que diz respeito à reação daquele que está praticando o crime de roubo. Então, assim, a gente tem visto que a violência ela cresceu, infelizmente, assustadoramente. Então, a meta aqui, a finalidade aqui é tentar radiografar um pouco isso, sabe? A gente tem visto, assim, os governos acabando, na verdade, com a segurança pública, pessoas que administram, né, a nossa máquina aí pública não entendem absolutamente nada de segurança, então a polícia sofre demais com isso. Então, eu sou formado pela Escola de Defesa Nacional Americana e, assim, em terrorismo, em crimes organizados transnacionais. E quando eu levei ao conhecimento da turma, num grupo, né, que nós temos aqui da América Latina, quando eu levei ao conhecimento do grupo que no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, a cada 2 dias e meio, no máximo 3 dias, morre um policial, todo mundo, assim, a turma pirou, porque esses índices são índices, na verdade, de guerra. São piores do que guerra. Então, assim, e a gente está com um sentimento cauterizado. Essa violência que está acontecendo no Brasil, ela não pode ser considerada uma coisa normal. Então, por isso que eu comecei já com vocês dizendo que a gente vive uma crise muito forte. Vocês perceberam o que aconteceu, por exemplo, no governo do Rio. Eu sou carioca, embora já esteja no MP de Minas aí há quase 30 anos. As pessoas até me confundem um pouquinho com o mineiro, mas eu sou carioca. Então, assim, eu vejo as coisas que estão acontecendo no Rio, o Estado quebrado, sabe, saúde quebrada, educação. Eu estudei a vida inteira no colégio no Rio, que eu me orgulho muito, inclusive, que é o Colégio Pedro II, um colégio público. Hoje, todos os colégios públicos estão destruídos. Então, difícil você ver um estudo de qualidade, por quê? Por conta dessa série, né, de governos corruptos que foram aí assumindo, né, ao longo desses anos todos. Então, isso tudo, obviamente, vai desembocar onde? É no direito penal. A gente lida na ponta, então essa ponta um pouquinho, né, nesse tempo que a gente tem aqui com vocês que eu quero mostrar. Então a gente tem visto que quando a gente fala de direito penal, quando fala dessa crise do direito penal, existe uma crise muito forte no Poder Legislativo. Por quê? Porque começa a se discutir aquilo que a gente chama de direito penal simbólico. Acontece uma violência, aí o legislador vai e quer criar um tipo penal incriminador para poder coibir aquele tipo de comportamento. Deixa eu só te explicar uma coisa.
Antes de mais nada, antes da gente começar a mergulhar nos temas especificamente, eu queria que você entendesse de cara o seguinte: o nosso problema não é jurídico. Nós temos leis demais. O nosso problema é um problema político e é completamente diferente. O problema não é você ficar criando lei. Na verdade, no Brasil, ao invés de você ter isso, que infelizmente a gente chama de inflação legislativa, ou seja, esse número estúpido, esse número extraordinário de leis que ninguém se entende, na verdade você tinha que reduzir esse número de leis e ter aquilo que um professor alemão já falecido, um sujeito extraordinário, foi da Suprema Corte alemã, chamado Winfried Hassmann, dizia: nós temos que ter só um núcleo duro do direito penal. Mas o que acontece com esse núcleo duro? Se alguém praticar uma infração penal, você vai ter a certeza, e era o pensamento, né, não é novo, é o pensamento já de Beccaria, de 1764, mas assim, se alguém praticar uma infração penal, o sujeito que fizer isso, ele vai ter a certeza, basicamente, da sua punição. Então, o problema no Brasil é que a gente joga com isso, tem lei demais. Surgiu a Lei 8.072, né, na década de 90, em 1990, quando aconteceram aqueles sequestros, né, famosos lá no Rio, do Roberto Medina, daquele cara do Grupo Pão de Açúcar, né? Enfim, veio a Lei 8.072, aí o legislador: não, agora nós temos a Lei 8.072, nós vamos coibir a violência assim. Na época, o regime era um regime integralmente fechado, tinha que cumprir integralmente fechado e tal, e dificultando isso, aquilo outro. Enfim, pergunta: será que a Lei 8.072 resolveu o problema da criminalidade violenta no Brasil? É claro que não. Veio o Estatuto do Idoso, veio o Estatuto da Criança e do Adolescente. Amigo, definitivamente, o nosso problema não é jurídico, o nosso problema é político. Não adianta nada você transformar um Estado social. Se eu fosse examinador, por exemplo, como eu já tive a oportunidade de ser uma vez no MP de Minas, e te perguntar o seguinte: o Brasil é um país, é uma social-democracia? O que você me responderia? Na minha opinião, sim, porque você tem, inclusive, na Constituição lá um capítulo só dos direitos sociais, só que o Brasil, ele não cumpre com as suas funções sociais, é diferente. Então, você não tem no Brasil saúde, educação, lazer, cultura, habitação, você não tem nada. Aí o que acontece? Como o governo não fornece nada, absolutamente nada, ele se transforma de um Estado social em um Estado penal. E só que eu quero que você entenda o seguinte: o Estado penal nunca resolveu, nem nunca vai resolver absolutamente nada. Não é nossa missão, não é nossa função resolver problema social. Então, essa crise é muito forte, porque o legislativo, quando legisla, normalmente ele legisla para pior. Surgiu, né, recentemente, a gente vai ver rapidamente aqui também com vocês, a lei sobre terrorismo. Tem um monte de bobajada lá dentro da lei, mas cadê o terrorismo político, que é um dos principais? Não existe. Então, quer dizer, a coisa é feita para não funcionar. O grande problema no Brasil hoje chama-se corrupção. O dia que nós fizermos um combate sério, um combate, assim, efetivo à corrupção, você vai ver como nós vamos ser aí, com certeza absoluta, uma das 3, né, uma das 5 maiores potências do mundo. Se você for parar para pensar direitinho, faz mais de 500 anos que o Brasil é explorado, desde que nós fomos descobertos. Parece que colocaram aqui os dentes na jugular do Brasil e fica sugando. E o Brasil não é anêmico. Não sei se vocês já perceberam isso, nós somos fortes, sabe? Então, assim, o dia que a gente fizer um combate sério, o dia que os tribunais entenderem que a corrupção não precisa sangrar, você não precisa enxergar o sangue da corrupção, mas aqueles que são corruptos são verdadeiros genocidas, o dia que os tribunais entenderem isso de uma vez por todas, vocês vão ver que o nosso tema vai mudar. Eu não vou precisar estar aqui no Saber Direito falando, né, da crise do direito penal. Eu vou estar aqui feliz da vida falando como está acontecendo na Holanda. Aqui na Holanda, já faz 2, 3 anos, eles fecharam 3 penitenciárias. E olha que interessante, uma vez eu estava participando de um congresso, nem vou dizer o estado aqui para não ser indelicado, mas antes de mim veio um secretário de segurança, acho que era o secretário de Segurança Pública, não me recordo agora, e com a maior boca boa. Foi lá, né, infelizmente era um congresso mais voltado para, assim, para coisa política, eu não sabia, senão até nem teria ido, mas enfim, fui, não vou deixar de falar as coisas que eu penso. E a secretária me antecedeu e foi falar, e veio com aquele discurso: olha, agora, até o final do ano, nós teremos mais 3.000 vagas aqui no sistema prisional. E foi ovacionado. Eu fiquei olhando aquele negócio assim e falei: meu Deus. Infelizmente ele foi embora, eu tive que falar depois dele. E quando eu fui falar, eu falei: amigo, eu não estou entendendo o motivo aqui de tanta palma. Porque esse negócio de ficar feliz porque nós vamos ter mais 3.000 vagas. Isso não é motivo de felicidade. Felicidade é fazer que nem a Holanda fez. A gente não fica feliz em ficar aprendendo as pessoas. Quando você começa a aprender muito, você começa a ter a certeza absoluta que o teu país não está cumprindo com as suas funções sociais.
Por que no Japão, por exemplo, o índice de crimes contra o patrimônio é baixíssimo? É baixíssimo. Sabe por quê? Será que o subtrair para si ou para outra coisa linha móvel lá, redigido lá em japonês, a redação dele é melhor do que a nossa? Você sabe que o crime de furto ou o crime de roubo, a redação são melhores? Claro que não, rapaz. Não, por quê? Porque o Japão cumpre com as suas funções sociais. É isso que a gente tem que acordar. O dia que os políticos acordarem para isso, o Brasil vai mudar. Mas a gente precisa de mudança e mudança para ontem. Ninguém suporta mais isso. Ninguém suporta mais, por exemplo, o que aconteceu no Rio de Janeiro. A polícia militar, um policial da reserva, ficar 3 meses sem receber. Infelizmente, eu tive que fazer campanha no meu estado, que não é nem o Rio de Janeiro, o estado que eu trabalho, que é Minas, campanha de cesta básica, porque o policial estava se submetendo a um absurdo de chegar no batalhão para comer uma quentinha, para poder levar à noite para a casa dele um marmitex. Amigo, que vergonha é essa? Sabe? A missão do direito penal não é esse tipo de coisa que eles estão destinando para a gente. Não é isso, e nunca foi nem vai ser. Então, a gente vive essas crises muito fortes. E mais, o grande problema é que, como legislador, infelizmente, ele não consegue enxergar, ele não consegue fotografar isso. Assim, que me perdoem até, né, voltando aqui no Saber Direito, já meio que em tom assim de desabafo, é que os anos se passaram e nada foi resolvido. As coisas só pioram, e a gente vai perder a paciência, na verdade. Eu nunca vi alguém na mídia, por exemplo, falar que a nossa legislação penal é boa. Nunca vi. Todo lugar que eu vou, em todo programa de televisão, em rádio, campo de futebol, botequim, piscina, praia, todo mundo, quando discute a respeito do direito penal, por influência equivocada, principalmente da mídia, começa a dizer que a nossa legislação penal é ruim. O nosso código está muito velho. O nosso código tem que ser modificado. O nosso código tem que ser revogado. Amigo, deixa eu te falar uma coisa. Eu tive a oportunidade de fazer um doutorado fora do país. E eu fiz um estudo comparado de aproximadamente aí umas 6, 7, 8 legislações diferentes. Então, vi um pouquinho do StGB, que é o Código Penal, né, alemão, traduzido para o espanhol, que eu não falo alemão. Vi o Código Penal espanhol, o Código Penal italiano, uns códigos aqui da América do Sul, um Código Penal português também. Enfim, só quero que você entenda o seguinte, o nosso código, ele não deve nada, ele não deve zero a nenhuma outra legislação. A nossa lei, ela é muito boa, ela é boa com força. O que ela é mal aplicada. As pessoas não estão sabendo aplicar a nossa lei direitinho, não. Então, assim, existe um princípio da culpabilidade, que muitas vezes o Poder Judiciário, às vezes, deixa um pouquinho esse princípio de lado. Existem condutas que são, assim, altamente reprováveis, principalmente pela condição do camarada que pratica a infração penal. A gente vai ver, por exemplo, esses casos aí que acontecem na política. Você acha que um sujeito vai lá e subtrai milhões e milhões e milhões e milhões do erário público? Ele pode ter uma pena pequena? Ou você acha que o juízo de reprovabilidade, o juízo de censura sobre esse comportamento deve ser grande? É assim, mas não, a gente não consegue separar o joio do trigo. Enquanto ainda hoje, infelizmente, aqueles exemplos que a gente falava em sala de aula, o sujeito está sendo processado, foi processado por um furto de um frango, um furto de uma galinha. Infelizmente, ainda hoje, o furto de frango acontece e, infelizmente, ainda hoje, o camarada que furta um frango, furta uma salsicha, ele está preso, ele vai ficar preso com excesso de prazo. E essa cambada que a gente tem de políticos sem vergonha, muitas vezes que arrebentam com o erário público, estão em liberdade. Então, é isso que a gente tem que entender. A gente tem que começar a separar realmente o joio do trigo. E uma das finalidades aqui também é entender um pouquinho as posturas minimalistas. Muitas vezes, as pessoas não entendem essa palavra minimalismo. E assim, a minha dissertação de mestrado foi sobre direito penal mínimo. É até um livro bem interessante para quem quiser entender o tema. Chama-se Direito Penal do Equilíbrio, uma visão minimalista do direito penal. As pessoas não conseguem entender muito bem essa expressão minimalismo. Acha que o minimalista gosta de passar a mão na cabeça de preso. Não é nada disso. Uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte, o minimalismo significa eleição de prioridades. Isso é ser minimalista. Então, a grande indagação é, a quem interessa uma justiça penal sobrecarregada? Essa que é a nossa grande pergunta. A quem interessa isso? Então, o minimalismo, o que ele vai fazer? Nós vamos enxugar, nós vamos diminuir esse número absurdo de leis que nós temos para trabalhar com aquilo que eu falei com vocês antes, que é um núcleo duro, que o Hasselmann já defendia isso há muito tempo. Então, hoje, a gente vive uma crise por quê? Porque resolveram, entenderam que o nosso Código Penal é ruim e querem, mudar a nossa legislação penal.
Foi criada uma comissão, e essa comissão, assim, de juristas muito, muito bons, muito, assim, a nata dos juristas aqui, né, do direito penal brasileiro. E esses juristas fizeram um código, fizeram um projeto, na verdade, de um código, de um novo Código Penal, que se transformou no chamado PLS 236, e é interessante vocês pesquisarem isso, porque esse PLS, inclusive, ele veio sendo modificado, né, ao longo dos anos, mesmo depois de ter sido entregue, porque, na minha concepção, que me perdoe os colegas que participaram desse PLS 236, mas foi, assim, na minha opinião, o pior projeto da história do direito penal brasileiro. Por quê? Não que o projeto, não que as partes fossem ruins, só que foi constituída uma comissão de aproximadamente 15 juristas. Cada um deles foi encarregado, efetivamente, de fazer uma parte desse código, cada um muito bom na sua especialização. E o que eles fizeram? Entregaram, cada um entregou o seu projeto, e o projeto, no fundo, acabou virando uma coisa só, mais um Frankenstein. É uma colcha de retalhos aquele projeto. Para que vocês entendam o absurdo que a gente está chegando, o absurdo legislativo que a gente está vivendo, nesse PLS 236, eles trouxeram, como não podia deixar de acontecer, as infrações penais mais importantes que existem dentro do Código Penal e também trouxeram para dentro do PLS 236 essa legislação periférica, porque a ideia do Código é uma ideia muito boa, é isso que a gente tem que entender. A ideia da codificação, principalmente que se consolidou no século XIX, a gente vai ver um pouquinho mais à frente isso aqui também, a ideia é fantástica, por quê? Porque você consegue reunir num corpo só toda a legislação correspondente a uma determinada matéria. Então, assim, fica muito mais fácil, fica muito, assim, mais simples de você lidar com a legislação penal. Não é como nós temos no Brasil, você tem um Código Penal, Código de Processo Penal, Lei de Execução Penal, Lei de Contravenções Penais. Enfim, você tem aí centenas de tipos penais periféricos. É um horror, porque ninguém consegue se entender. Então, criaram esse PLS 236, mas como ele não manteve o padrão das comissões passadas, primeiro, porque era um número grande de pessoas compondo essa comissão. Segundo, porque parece que, assim, essa comissão não se entendeu muito bem, cada um entregou o seu projeto, mas, enfim, olha os absurdos que a gente está vivendo. Começou o projeto da seguinte modo: criar um artigo 132, que seria o nosso atual artigo 135, que fala assim: deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Pena: prisão. Acabaria com aquela distinção entre reclusão e detenção, então seria pena de prisão, bacana isso aqui, beleza, seria o certo mesmo, ninguém mais trata, né, assim, com seriedade essa distinção de reclusão e detenção. Prisão de 1 a 6 meses ou multa. Então, essa omissão de socorro aqui, ela seria tratada com a pena de prisão de 1 a 6 meses, podendo ser substituída pela pena de multa. Bacana. E aí, criou também um outro participante dessa comissão, criou uma outra omissão, trazendo para dentro do PLS 236 os crimes ambientais, que está certo, porque a ideia do Código é justamente essa, como eu falei, você trazer toda a matéria, toda a legislação correspondente a uma determinada matéria. E aí criaram o artigo 394, que fala assim: deixar de prestar assistência ou socorro, quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, a qualquer animal que esteja em grave e iminente perigo, ou não pedir, nestes casos, o socorro da autoridade pública. Pena: prisão de 1 a 4 anos. Ou seja, você tem uma omissão de socorro aqui, que é o que a gente lida normalmente, uma omissão de socorro, né, de uma criança, alguém extraviado, abandonado, enfim, que a pena é de 1 a 6 meses, podendo ser substituída pela pena de multa. Aí você tem uma omissão de socorro de animais, que a pena era uma pena de prisão de 1 a 4 anos. Ou seja, se você encontrar na rua uma criança extraviada, perdida aí ao lado de um cachorro, socorre o cachorro, né? Se o projeto passar, se Deus quiser, isso aqui não vai passar, mas socorre o cachorro porque a pena é muito menor, né? Vamos fazer uma coisa aqui rapidinho? Então, agora, aqui no Saber Direito, a gente vai ter, assim, sempre as perguntas aqui do público, as pessoas já participando, bem, uma situação, assim, de interação bem bacana. Então, vamos lá, na primeira pergunta do quiz, vai ser uma pergunta que a gente vai já começar a discutir aqui. Bora lá, então? Então, vamos lá. Esse vai ser um tema interessante, a gente vai começar a tratar sobre ele aqui. E a pergunta fala assim: atualmente fala-se em velocidades do direito penal. Quantas são? Um dos primeiros professores a cuidar dessas chamadas velocidades do direito penal foi um professor espanhol chamado Jesús María Silva Sánchez.
Inicialmente, o Silva Sanches ele trabalhava com 3 velocidades. E a gente vai ver isso mais à frente. Uma primeira velocidade, que era aquela de um chamado direito penal mais tradicional, que você tinha uma finalidade de aplicação de uma pena de privação de liberdade, que é o nosso padrão de direito penal. Mas, para que você pudesse aplicar essa pena de privação de liberdade, você teria que obrigatoriamente preservar a qualquer custo os direitos e as garantias fundamentais. Se percebeu, e a gente vai ver isso aqui, né, com um pouco mais de detalhes, se percebeu também que, assim, embora nós adotemos um sistema germânico do direito penal, que tem aquela pompa toda da nossa teoria do crime, que isso, né, que nós, estudiosos do direito penal, gostamos de ficar discutindo muitas vezes assim para ter as respostas mais absurdas do mundo. Mas, enfim, existe também uma influência hoje, assim, mundialmente do sistema anglo-saxão. Porque no sistema anglo-saxão eles são muito pragmáticos, a resposta, assim, ela é uma resposta muito mais rápida. E a gente começou a sentir falta de uma resposta mais rápida dessa aqui no Brasil. Então, a gente sabe que quando você conversa com qualquer pessoa e discute a respeito de justiça de uma forma geral, assim, o tendão de Aquiles, vamos dizer, da justiça é a sua morosidade. Então, eu, como promotor de justiça, para que vocês tenham uma ideia, eu já participei de um julgamento que um camarada tinha praticado o crime quando ele tinha 22 anos, e ele só foi ser julgado pelo tribunal de júri quase 20 anos depois, com mais de 40 anos de idade. Ou seja, a justiça veio, mas veio de uma forma atrasada, de uma forma tardia. Na verdade, ela deixou de ser justa, porque ele tinha que ter sido condenado a 20 anos, não 20 anos para frente, quando o camarada já tinha uma vida completamente regular, com família, com emprego, com tudo. Então, assim, houve uma necessidade da gente efetivamente, assim, ter um direito penal mais rápido, mais sério. Aí surgiu a segunda velocidade, que também a gente vai estudar aqui com mais calma, que é aquela finalidade do direito penal não ser mais a aplicação de uma pena de privação de liberdade, mas a aplicação de uma pena não privativa de liberdade. Mas para que ele seja rápido, a gente teria que diminuir, mitigar um pouquinho os direitos e as garantias fundamentais. Isso veio com os juizados especiais criminais. Uma terceira velocidade, que é a velocidade hoje assim muito complicada de lidar, que é a velocidade que funde aquilo que tem de pior nas velocidades anteriores, ou seja, a privação da liberdade com a mitigação dos direitos e as garantias fundamentais, que surge aquilo que se convencionou chamar de direito penal do inimigo. Até então se trabalhava com 3. Mas, depois de um tempo, se criou ou se começou a falar de mais uma velocidade, a 4ª velocidade, que diz respeito, na verdade, aos crimes contra a humanidade. Então, e os crimes contra a humanidade, eles são crimes que têm que ser obrigatoriamente imprescritíveis. Então, você tem determinadas infrações penais que o direito penal não pode esquecer. Por mais supostamente garantista que você seja, você não pode ser um garantismo hiperbólico, um garantismo, fazer a defesa, a bandeira de um garantismo exagerado. Não é isso, porque a sociedade sofre também com esses exageros, né? Seja punindo demais, seja libertando demais. Então, o ponto certo aí é o nosso equilíbrio, tá bom? Então, hoje em dia, nós temos 4 velocidades. Quem apostou na 4ª, acertou. Bom, no Congresso, a gente percebe que tem assim, muitos projetos que, na verdade, assim, eles ofendem a nossa Constituição. E quando a gente fala, na verdade, de garantismo, o garantismo é uma teoria de comparação. Comparação entre quê? Entre a lei maior, que é a Constituição, e a legislação infraconstitucional. Então, na verdade, resumidamente, quando você se diz garantista, o que você quer é, a todo custo, preservar aquilo que está inserido na Constituição. E parece que muitos legisladores que participaram, inclusive, da Constituinte, eles se esqueceram daquilo que eles escreveram. Porque alguns deles, inclusive, propõem os projetos mais absurdos da face da Terra. Por exemplo, há um projeto no Congresso dizendo que, querendo aumentar o tempo efetivo de cumprimento de pena para 40, 50 anos. Amigo, se um sujeito, existem dados, pesquisas criminológicas sérias, dizendo o seguinte: se um sujeito ficar preso ininterruptamente por mais de 25, 30 anos, 40 anos, ele perde completamente a personalidade dele. Ele sai um zumbi da cadeia. Você imagina hoje a nossa sociedade do século XXI, essa sociedade tecnológica. Você imagina um sujeito, por exemplo, que é preso hoje. E ele vai ser solto daqui a 40 anos. Amigo, imagina, a gente é incapaz hoje de imaginar como vai ser essa sociedade, né? Se o mundo não acabar, né? Na verdade, daqui a 40 anos. Imagina como vai ser essa sociedade. Então, assim, eu me lembro, eu sou da época, inclusive, que tinha aquele desenho Jetsons,
que não sei se vocês vão lembrar, a galera aí da minha idade talvez se lembre disso. Então, naquele desenho Jetson, pô, o cara tocava o interfone, aparecia a foto, aparecia a cara, e começava a falar, eu falei, meu Deus, como é que o cara tá com aquela cara ali no interfone? Hoje você fala com o mundo inteiro do seu smartphone, é assim. Então você imagina, a gente, assim, na verdade é incapaz de imaginar como é que uma projeção dessa para 30, 40 anos, mas o Congresso pensa dessa forma, se esquecendo, inclusive, que prender por 40, por 500, por 50 anos, tem um nomezinho na Constituição, chama-se pena de prisão perpétua. Porque se o camarada é preso com 18 anos, se ele tem que cumprir 50 ininterruptos, são 68 anos. Com certeza esse cara nunca mais sai do cárcere, ele vai morrer na cadeia. Então, assim, a gente lida com esses projetos absurdos, né, que acontecem no Congresso Nacional. E mais, outros projetos também que podem assim, gerar uma polêmica tremenda. Infelizmente, a mídia ela tem forçado a população a acreditar que isso é uma necessidade, que nós precisamos, né, reduzir a maioridade penal. Que me perdoe, mas isso é um verdadeiro absurdo, isso é uma verdadeira excrescência, isso é uma aberração. Então, como o Estado, como eu falei no comecinho aqui, ele não consegue cumprir com as suas funções sociais e ele se transforma no Estado penal, ele acha que o direito penal vai resolver um problema que não compete a nós. Esse não é o nosso problema, esse problema é o problema do Estado. Eu me lembro que eu fui, já há alguns anos, com o ex-comandante do BOP, um amigo muito querido, o Coronel Renê, nós fomos numa comunidade no Rio chamada Pavãozinho. Na época foi eu, o Renê, o Max e o Gripe, infelizmente, um subtenente do BOP, faleceu numa troca de tiros, tomou um tiro na perna e acertou na femoral e acabou falecendo. Nós rodamos ali o que na época o Coronel Renê queria que eu conversasse com a tropa sobre essa política de relacionamento, mostrar, né, assim, falar um pouco a respeito de direitos humanos, porque normalmente uma tropa de operações especiais, uma força especial, é uma tropa de última intervenção, normalmente não tem relacionamento com comunidade, a coisa chega, o pau quebra, volta, né, cada um para o seu batalhão, normalmente funciona assim. Mas naquele momento que o Rio estava vivendo, havia necessidade da tropa se manter nas comunidades, a tropa permanecer, porque estavam começando com aquele projeto das UPPs, né? Infelizmente, um projeto que não deu certo, porque assim, o Estado só levou a polícia para as comunidades, mas não levou o Estado social, não levou saúde, não levou lazer, não levou educação, não levou absolutamente nada. Então, deu errado por conta disso. Mas a polícia fez a parte dela, foi lá, tirou os traficantes que supostamente se autodenominavam donos do morro. Que dono do morro, rapaz? Como é que o cara fala uma palhaçada dessa? Como é que ele é o dono do morro? Mas, assim, o abandono do Estado a respeito daquele território fez com que houvesse uma outra titularidade, vamos dizer dessa forma. E nós rodamos aquele pavãozinho inteiro, nós chegamos literalmente no último barraco. Quando a gente chegou no último barraco do pavãozinho, nós chegamos no barraquinho, que estava lá o provedor da casa, com a bacia quebrada, entrevada numa cama. A esposa dele, uma mulher assim, com traços de uma pessoa com doença mental. Duas filhas, evidentemente, doentes mentais. Dois outros filhinhos do casal brincando no chão do barraco, mas pensa naquele lodo verde, aquela lama revirada, brincando igual porco no chiqueiro. Isso já faz uns 8 anos, mais ou menos. Aquelas crianças tinham 7, eu acho que 7, 8 aninhos, alguma coisa assim. Elas cresceram e o Estado não fez absolutamente nada por elas. Hoje elas têm 15, 16, 17. Você acha realmente que essa criança que cresceu completamente abandonada pelo Estado, E mais, quando nós chegamos nesse barraquinho, não tinha um grão de arroz na despensa dessa família, nada. Aí você já parou para pensar como é que uma pessoa de uma comunidade vive com R$300, vive com R$400? Você acha, sinceramente, que todo mundo ganha o salário mínimo no Brasil? Você acredita nisso, que todo mundo ganha o salário mínimo? Como é que uma pessoa consegue se alimentar morando numa comunidade, morando numa favela? A gente não pode mais chamar de favela, né? A gente é hipócrita pra caramba, a gente muda o rótulo, mas o conteúdo é igualzinho. Então, como é que a pessoa consegue sobreviver numa comunidade? Ninguém consegue comprar 5 quilos de arroz, 5 quilos de feijão, 5 quilos de açúcar, ninguém tem dinheiro para isso, não. Então, compre lá no armazenzinho uma xícara de arroz, uma xícara de feijão, uma xícara de café, uma xícara de açúcar. É assim que sobrevive. Essas pessoas vão crescer. Então, o grande problema é que elas cresceram, o Estado não fez absolutamente nada para elas. E você acha agora que esse rapaz que estava lá, aquela criancinha que hoje é um adolescente, ele vai querer ser um entregador de pizza?
Você acha que esse camarada vai querer ser entregador de farmácia? Ele vai querer portar um fuzil, só assim ele vai poder ficar, né, ter um certo status na comunidade, mas é isso, é covardia do Estado. Então, como o Estado não cumpre com o papel dele, ele quer que a gente do direito penal cumpra, essa não é a nossa missão. O Estado tem que tomar vergonha na cara e fazer o papel dele, é isso, sabe? É levar essas pessoas ao Estado social. O Brasil é um país rico, o Brasil é um país rico, nós somos riquíssimos, o que a gente tem é corrupção demais. Enfim, a gente tem vivido esses problemas. O grande problema que a gente enfrenta no direito penal também diz respeito à interpretação. É claro que assim, a interpretação ela faz parte da natureza do direito. Não tem como você, né, aprender, ou do nosso dia a dia. Qualquer coisa, ela dá ensejo, ela obriga a interpretação. Muitas vezes a gente quer punir com mais severidade determinados comportamentos e, para isso, a gente modifica, a gente desvirtua completamente a doutrina do direito penal. Isso foi acontecendo ao longo dos anos com relação, né, aos delitos de trânsito, aos atropelamentos, quando o sujeito, a gente vai ver um pouquinho mais à frente também, quando o sujeito ele dirigia em velocidade excessiva, ou estava embriagado e atropelava, feria, matava, e aí todo mundo já fervia em cima, não, isso é homicídio doloso com dolo eventual. Eu quero que você entenda o seguinte, eu como promotor de justiça, eu não posso deixar que o Rogério fale mais alto que o promotor de justiça, porque eu estou aqui representando o Estado. Então, muitas vezes eu tenho raiva de uma determinada situação, mas eu não posso deixar que a minha raiva fale mais alto, porque aí vai ser assim, aí nós vamos viver realmente um caos no Estado. Então, imagina a situação, às vezes para que eu possa ter uma punição maior, para que eu possa ter uma resposta mais forte por parte do Estado, eu mudo todo um pensamento doutrinário, eu destruo, na verdade, toda uma construção teórica e vou imputar ao sujeito um comportamento que, na verdade, ele não praticou. Então, a gente viu isso ao longo dos anos acontecendo, desde um crime que aconteceu em Mar de Espanha, lá no interior de Minas, que foi, assim, um dos ícones, né, dessa discussão do homicídio doloso com dolo eventual no trânsito, né, até as discussões que a gente tem nos dias de hoje. Essa modificação legislativa que vem acontecendo ao longo dos anos, em cada época, em cada momento, ela se baseia por uma determinada política criminal. Então, a gente vai ver que, no Brasil, a gente tem políticas criminais que variam de acordo com o tempo. Então, você tinha na década de 40, por exemplo, uma política criminal diferente da política criminal que a gente tem hoje. Você, inclusive, vai ver na década de 40 tipos penais que eram próprios para aquela época e que hoje já não tem mais necessidade. Por exemplo, em 1940, nós tínhamos no Código Penal alguns tipos assim que eram específicos para aquele momento. Então, por exemplo, você tinha o artigo 217, que dizia o seguinte: seduzir mulher virgem, menor de 18 anos e maior de 14, e ter com ela conjunção carnal, aproveitando-se de sua inexperiência e justificável confiança. Pena, reclusão de 2 a 4 anos. Hoje, né, dificilmente você aplicaria, você teria condições de trabalhar, de ter, né, um crime de sedução no Brasil. Então, a política criminal daquele momento era uma. Hoje, a política criminal é outra. Vamos agora fazer só mais um quiz rapidinho aqui. Então, bora lá. Em que ano foi publicado o Código Penal, que nunca entrou em vigor, sendo revogado após aproximadamente 9 anos de vacatio legis? 1830, resposta A. 1890, resposta B. 1940, resposta C. E 1969, a resposta D. Então, vamos lá, vamos entender isso aqui. É aquela bagunça que eu falei com vocês, característica do Brasil. Então, assim, o primeiro código foi o Código de 1830. É interessante que esse primeiro código foi um código muito importante, foi o primeiro código brasileiro, efetivamente, chamado Código Criminal do Império Brasileiro. Em 1890, já na República, e esse Código de 1830, só fazendo uma ressalvinha aqui, é um código assim que recebeu todos os influxos da Revolução Francesa, do Iluminismo. Então, foi um código que rompeu com aquela tradição de crueldade das ordenações que prevaleciam aqui no Brasil, Afonsinas, Filipinas, Manuelinas, papapá, aquela coisa toda que era assim, um verdadeiro show de horrores. Veio o Código de 1830 e rompe, né, com aquela tradição cruel e surge, né, depois da independência do Brasil em 1822, 1830, o primeiro código. Não foi ele. 1890
O primeiro Código da República também foi um código que sofreu muitas críticas, um código que já perdeu a técnica do Código de 1830 e também esse código prevaleceu, esse código entrou em vigor, esse código foi aplicado e pela resposta do nosso quiz aqui, também não foi o Código de 1890. Só andando um pouquinho mais, que também não está no quiz, mas é bom que a gente possa falar disso, 1932, a bagunça legislativa era de tal ordem, era de tal grandeza, que houve aquilo que se convencionou chamar de consolidação das leis penais. Um desembargador, Vicente Piragibe, foi encarregado de fazer essa consolidação para saber aquilo que estava ou não estava em vigor. Em 1940, surge talvez o melhor código da história do direito penal brasileiro. E capitaneado aí por pessoas do naipe de um ministro, Nelson Hungria, que foi o maior penalista que o Brasil já conheceu. E esse código foi publicado, esse código teve seu período de vacatio legis e esse código entrou em vigor. O código que foi publicado e ficou por mais de 9 anos, quase 10 anos em vacatio legis e não entrou em vigor, foi o Código Penal de 1969. Então, assim, a bagunça legislativa que é de tal ordem, de tal grandeza, imagina que a cena. Quando você publica um código, ele é diferente de uma leizinha aí que contenha 10, 15, 20 artigos, 30, que dirá, vamos dizer dessa forma. Quando você publica um código com centenas de artigos, o normal é que você tenha um período de vacatio legis mais prolongado, como aconteceu recentemente com o Código Civil, aconteceu recentemente com o Código de Processo Civil. Por quê? Porque as discussões, elas são importantes antes mesmo da aplicação efetiva daquele novo código. Então as pessoas têm que se adaptar, os congressos têm que acontecer, as discussões têm que se transformar em discussões mais amadurecidas, os temas polêmicos têm que ser resolvidos, ou pelo menos assim, começando, né, a se resolver. Então isso é muito importante. Isso aconteceu com o Código de 1969. O Código de 40 já tinha aí, já quase 30 anos depois da vigência do Código de 40, já achavam que a sociedade já merecia, né, a sociedade progride de uma forma muito rápida, a sociedade já merecia um novo Código Penal, composto de parte geral e parte especial. Foi publicado esse Código em 1969. E tinha um determinado tempo de vacatio legis, e à medida que ia se aproximando o tempo da entrada em vigor, essa vacatio ia sendo empurrada para frente, empurrada, até que 9, quase 10 anos depois da sua publicação, esse Código Penal de 69 foi revogado, obviamente sem nunca ter entrado em vigor. Então a resposta certa do quiz é a resposta D. Só que só fazendo um adendo aqui, vocês não têm ideia do estrago que faz uma situação dessa. Sabe por quê? Porque tem uma pergunta muito interessante para a gente do direito penal, que é a seguinte: a partir de quando a lei penal pode ter aplicação? Aí você tem duas alternativas. Se essa lei beneficia, a partir de quando ela pode ser aplicada? Se essa lei prejudica, a partir de quando ela pode ser aplicada? Vamos começar com a lei que prejudica. Se a lei penal, de alguma forma, prejudica o agente, aí você vai aplicar aqui a irretroatividade absoluta, ela não pode ser aplicada, ela não pode ultragir, ela não pode retroagir, ela não pode nada. Se ela prejudica, ela não pode ser aplicada antes da sua entrada em vigor. Beleza. Só que nem sempre a lei prejudica. Muitas vezes a lei beneficia o sujeito. E muitos tipos penais do Código de 69 beneficiavam a pessoa. Muitos tipos penais que existiam no Código de 40 deixaram de existir no Código de 69. Ou seja, houve aquilo que a gente chama de abolitio criminis. Então, quando a lei beneficia, você tem duas correntes. Primeiro, você pode aplicar a partir da sua publicação. Segundo, você ainda assim, mesmo beneficiando, você tem que aguardar a sua vigência. As duas são defensáveis. A primeira diz o seguinte: olha, de que adianta eu aplicar uma legislação que vai ser revogada, se amanhã, quando a legislação nova estiver em vigor, ela vai ter que retroagir, ou seja, eu vou ter que fazer 2 vezes o mesmo trabalho. Então, a primeira corrente, porque preza por essa celeridade da justiça, ela entende que o código deve ser aplicado a partir da sua publicação. A segunda, inclusive até tomando de exemplo o Código de 69, diz que não, por questões de segurança, nós temos que aguardar a sua entrada em vigor. Agora, imagine, eu não me lembro, não vivi nessa época, nem sonhava em fazer direito nessa época, mas vocês imaginem o estrago que 9 anos, quase 10 anos de vacatio legis fizeram com a parte benéfica do Código Penal de 69. Enfim, né, só para vocês entenderem que a nossa bagunça legislativa não tem fim.
E só para concluir, com relação à nossa progressão aqui nos códigos, então a gente viu que o primeiro foi o código de 1830, tivemos o segundo código em 1890, o terceiro código, na verdade, a consolidação das leis penais de 1932, depois veio o código de 1940, o absurdo, né, do código de 1969 e depois veio a reforma do código de 1984. E interessante que essa comissão que reformou o Código de 84, ela só reformou a sua parte geral, permanecendo a parte especial em vigor, já desde aquela época, já com inúmeras alterações. Então, hoje, o retrato do nosso Código Penal brasileiro é o seguinte, nós temos uma parte geral de 1984, também com muitas alterações, e uma parte especial de 1940, também com inúmeras alterações. Nós precisamos rasgar esse nosso Código Penal, jogar fora 100% esse nosso Código Penal e construir um novo, do zero, partindo do zero? Na minha opinião, não. Assim, o nosso código, principalmente a nossa parte geral, ela é muito boa, né? Um dos mentores dessa parte geral do código foi o falecido ministro Francisco Assis Toledo, e assim, extremamente técnico. Então, o nosso código, principalmente a parte geral, ela não deve nada a nenhum outro país, nada. Precisa de ajuste, precisa de mudança, claro, porque a sociedade muda. Então, assim, tem situações que hoje, na minha opinião, ela já merece um olhar diferenciado, por exemplo, no que diz respeito à progressão de regime. Então, hoje a gente vê que um sujeito que é condenado a 40, 50, 60, 300 anos, 400 anos, com 10, 15 anos, esse camarada vai estar em liberdade. Então, o sistema de progressão, eu acho que a gente devia apertar um pouquinho mais, porque o fato de ele ter condenações grandes, longas, e sair rapidamente, voltar ao convívio social rapidamente, isso traz descrédito para a justiça. Então, o nosso código, né, fazendo um resumo aqui, o nosso código ele é muito, muito, muito bom. Não é essa necessidade absurda que estão querendo acabar, que estão querendo rasgar com o nosso Código Penal. Precisa de pequenos ajustes, como qualquer outra legislação. Isso faz parte, a sociedade muda, né? Mas não é esse exagero todo. E vamos lá para o nosso quiz, o último do bloco. Então, vamos lá. De acordo com a súmula 610 do STF, essa agora ficou fácil, hein? Para a consumação do latrocínio é suficiente a morte da vítima, independentemente da subtração. B. O latrocínio se consuma somente quando houver a morte e a subtração dos bens da vítima. C. O latrocínio se consuma quando houver a subtração dos bens da vítima, independentemente de ter ocorrido sua morte. D. Nenhuma das respostas anteriores. A resposta do nosso quiz é a resposta A. Para a consumação do latrocínio, é suficiente a morte da vítima, independentemente da subtração. Valeu? Bom, então nessa primeira aula a gente começou a falar um pouquinho a respeito da evolução do direito penal. A gente viu os problemas que uma má gestão, que uma política ruim, uma política de corrupção, ela traz, né, para o nosso país. A gente viu também um pouco a respeito da evolução dos códigos, passando pelo Código Criminal de 1830, de 1890, a consolidação das leis penais de 1932, nosso grande Código Penal de 1940, culminando lá com aquela coisa ridícula que foi o nosso Código de 1969, que ficou aí quase 10 anos em vacatio legis, sem nunca ter entrado em vigor. Depois passando pelo nosso Código de 84, a reforma do Código de 84, só da parte geral. Enfim, lidando um pouquinho com esses problemas, com a crise que a gente tem vivido, uma crise legislativa muito forte, assim, os legisladores, infelizmente, eles têm legislado muito mal, assim, eles, na verdade, não têm tido a preocupação necessária com o nosso Código Penal. Então, as comparações que têm sido feitas com a legislação estrangeira, elas não se adaptam aqui ao Brasil. Nós temos as nossas características, nós temos a nossa realidade, que é uma realidade diferente de outros países. Então, o problema no Brasil, como eu frisei com vocês, nosso problema não é um problema jurídico, nosso problema é um problema político. Ou seja, nós temos leis demais, na verdade. Nós vivemos um problema gravíssimo aqui chamado de inflação legislativa. O dia que o Brasil fizer um combate sério, um combate efetivo, forte, né, com relação à corrupção, vocês podem ter certeza absoluta que nós vamos decolar. Nós vamos ser, como eu afirmei para vocês aqui, entre as 3 ou 5 maiores potências do mundo. A gente vive um momento assim bem
bem delicado no nosso direito penal. Mas aí a perspectiva é boa, né? A perspectiva de mudança é bacana, a gente tem que acreditar nesse nosso país. Então, nas próximas aulas, a gente vai continuar dando mergulho mais na nossa história, né, da evolução do direito penal, passando aí pela escola clássica, depois pela escola positivista. Mas ainda tem muita coisa bacana aí, uma escola moderna, discutir algumas teorias ligadas principalmente à teoria do crime. Então, conto com vocês aí nas próximas 4 aulas. Valeu, fiquem com Deus. Veja só o que vem por aí nas aulas do professor Rogério Greco. É importante que a gente tenha em mente o seguinte: quando a gente está lidando com direito penal, a gente sempre escuta falar, o Brasil é o país da impunidade, o Brasil é o país da impunidade. O grande lance que você tem que entender é o seguinte: impunidade de quem? Você está se referindo com relação a quem? Então, a impunidade com relação ao pobre, com relação ao miserável, impunidade com relação à classe média, à classe alta, A, B, C, D, enfim. Aquilo que eu falei também anteriormente, a gente tem um número considerável de presos. É claro que, proporcionalmente, por cada 100 mil habitantes, o Brasil não está, né, é importante que se diga isso, porque senão as pessoas já começam a falar, não, está falando que o Brasil é o terceiro, o quarto, não sei o quê, e não é o 30º, o 40º, não importa. Eu sei que a gente está aprendendo muito, mas tem um detalhe importante que a gente tem que entender o seguinte: sempre, o raciocínio vai ser o seguinte: a pena, ela sempre vai ser alta para quem recebe. E a pena sempre vai ser baixa ou para a vítima ou para os familiares da vítima. Então, assim, você conseguir encontrar o meio termo, conseguir encontrar a pena correta é um trabalho, assim, muito, muito, muito difícil. Por quê? Porque nós temos aí centenas de tipos penais. Quando você pensa numa construção teórica, quando você faz uma construção teórica, aquilo tem que ter uma finalidade. Para nós do direito penal, por exemplo, de que adianta eu fazer uma construção teórica, fazer uma teoria do crime bacana, com uma série de elementos legais, com um monte, né, sabe, de características bacanas, se ela não tiver aplicação prática nenhuma? Você perdeu o sentido, você vai perder tempo. Enquanto a realidade está acontecendo lá fora, o pau está quebrando, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão sendo estupradas, as pessoas estão sendo lesadas, enfim. E a gente fica aqui igual, né, Alice no País das Maravilhas. Não é isso. Mas assim, a teoria do crime, quando ela foi criada, quando ela foi construída em 1906, o primeiro sistema causal naturalista em 1906, que foi construído pelo List e pelo Belling, para a gente, ela tem uma importância muito grande. E ela tem uma importância muito grande, por quê? Porque a teoria do crime, né, que veio lá do nosso positivismo jurídico, a teoria do crime, ela é um roteiro que o juiz, que o intérprete, na verdade, obrigatoriamente tem que seguir. Nos Estados Unidos, em 1989, aconteceu um caso assim ícone, né, que foi uma mulher, ela chamava Judy Norman, e a Judy Norman, ela foi ser viciada pelo marido dela aí por mais de 20 anos. Então ela chegava em casa, ela era maltratada pelo marido, ela era estuprada, assim, humilhada. Imagina isso o tempo inteiro acontecendo durante anos a fio. O marido ainda obrigava a Judy Norman a se prostituir. Ele chegava em casa, ficava chapado, ficava cheio de bebida, de droga. E começava a descontar tudo na mulher, começava a bater na Judy Norman, enfim. E ela aturou essa situação por aproximadamente 20 anos. Mais ou menos quando ela fez 20 anos, né, de relacionamento com ele, um dia esse marido chega em casa e quando ele chega em casa, ele mais uma vez bate na Judy Norman, aquela coiseira toda, como ele fazia sempre, como ele tinha sempre esse hábito de fazer, bateu na sua esposa, bateu e foi dormir e apagou. Quando ele apagou, ela tinha comprado uma arma, um revólver, se não me engano, ou uma pistola. Quando o marido dormiu, ela foi, colocou a pistola na nuca do marido e, pô, matou o marido dela quando ele estava dormindo. A Judy Norman foi julgada nos Estados Unidos. Perguntinha, ela foi condenada ou foi absolvida?
existe uma coisa chamada de direito penal simbólico. E essa é uma das bandeiras do maximalismo penal, o simbolismo do direito penal. Ou seja, não adianta você ficar criando tipos penais, não adianta você ficar criando o tempo inteiro leis, muito pelo contrário. Na verdade, o nosso movimento tem que ser no sentido oposto, tem que ser no sentido de revogar um monte de leis que não servem absolutamente mais para nada. Eu cheguei até a comentar com vocês aqui a respeito da lei de contravenções penais. Para que serve uma contravenção penal de vias de fato? Para que serve a contravenção penal do jogo do bicho? Para que serve a própria lei de contravenções penais? Então, se você acha que aquele comportamento que está previsto na lei de contravenções penais é importante a ponto de merecer a proteção do direito penal, que esse comportamento se transforme em crime. Isso já aconteceu inúmeras vezes. Por exemplo, não sei se a galera muito mais nova vai se lembrar disso, mas a falta de habilitação, a direção sem habilitação, era uma contravenção penal. O legislador entendeu que aquele comportamento era importante a ponto de ser transformado em crime. Passou a ser crime. O próprio porte de arma era uma contravenção penal. Hoje você tem legislação específica a respeito dele. Então, para que você fica ainda com aquele monte de tipos penais que não servem para absolutamente nada? Por que não se depura o sistema? Ao invés de, na verdade, você ficar trabalhando com essa multidão de artigos, multidão de tipos penais, que isso só gera uma coisa terrível chamada de inflação legislativa. A inflação legislativa para a gente do direito penal, ela é tão nefasta, ela é tão ruim, que você não consegue mais saber qual tipo que está em vigor, você não consegue mais fazer uma comparação exata de tipo a tipo. Então, ao contrário desse movimento de lei e ordem, ao contrário desse movimento de direito penal máximo, que só quer efetivamente essa criação, né, de mais tipos, mais punição, nós temos que remar contra a maré. É isso que o legislador tem que entender. No Saber Direito Profissão, fala sobre a carreira e o mercado de trabalho. Não sei se todo mundo vai acreditar nisso. Vamos lá. Eu tinha acabado de ser reprovado no concurso da Defensoria Pública. Eu fui reprovado por pouquíssimos décimos. Isso no Rio ainda? No Rio. E à tarde eu fui ao fórum com um amigo meu. Eu já estava na última fase do concurso da Defensoria Pública. Nós éramos 40 candidatos para 50 vagas, mais ou menos. Eram menos candidatos que vagas. Já me achando, né? Assim, era a matéria que eu mais sabia, que era constitucional, administrativo, tributário, que nem era tão forte naquela época da Defensoria. E eu fui reprovado por 2 décimos. E aí, à tarde, eu fui ao fórum ver os andamentos de processo. Antigamente não tinha computador, sei lá, na fichinha, aquela coisinha toda. Eu estava eu e um amigo meu. E aí, quando a gente está andando, conversando, de repente um mendigo se levantou, estava na calçada deitado. Ele veio e apertou minha mão. Ele falou assim: ô doutor promotor, você não vai me prender não, né? Eu tinha acabado de ser reprovado, mano. Eu falei: que promotor? Todo cheirosinho por fora, aquele cara todo fedorento me apertando. Eu falei: que promotor? E esse meu amigo chegou para mim e falou assim: ô Rogerinho, quem sabe isso aí não é aviso de Deus para você fazer concurso para o MP? O Mário falou: que aviso de Deus, rapaz? Acabei de ser reprovado agora de manhã. Que aviso de Deus? Eu sei que uma semana depois abriu o edital. E no Saber Direito Responde, ele esclarece dúvidas dos estudantes. Bora lá agora, mais uma pergunta aí do WhatsApp. Minha segunda dúvida, professor, é com relação à diferença que há entre os institutos do dolo eventual e da culpa consciente. Eita, Felipe, esse Felipe só faz pergunta retada, né, Felipe? Essa é uma questão terrível. Tratei aqui também, durante as aulas do Saber Direito, um pouquinho a respeito desse tema. Hoje, basicamente, a situação assim, impossível de se resolver. Você traçar uma distinção entre um dolo eventual e uma culpa consciente. Então, na faculdade, né, é muito fácil, até engraçado, a gente trata daquelas distinções, o dolo eventual é o dane-se, né? Eu não sei o que lá. Mas, na prática, é muito difícil você traçar essa distinção de dolo eventual e culpa consciente, principalmente quando diz respeito aos delitos de trânsito. Hoje, no Brasil, até mesmo por conta da mídia, da influência da mídia, há uma tendência muito forte, de quando a mídia descobre determinados acidentes de trânsito e o sujeito estava um pouco chapado, estava embriagado, dirigindo em velocidade excessiva, é muito comum isso caminhar para uma denúncia de um homicídio doloso com dolo eventual. Eu, particularmente, uma opinião minha, eu acho muito difícil, já escrevi isso aí inúmeras vezes, por isso eu estou falando aqui abertamente, porque não tenho problema com isso, está nos meus livros. Muito difícil um motorista agir com dolo eventual no trânsito. Muito difícil. O máximo que pode acontecer
por exemplo, se for numa situação anormal, imagina uma situação em que uma viatura policial está perseguindo um camarada que praticou um roubo a banco, ou está perseguindo, né, uma associação criminosa de traficantes, e esses traficantes já estão com o veículo roubado também, e estão, assim, empreendendo fuga, e aquela coisa toda em velocidade excessiva, pintou um sinal vermelho, apareceu um sinal vermelho. Vocês acham que esses traficantes vão respeitar esse sinal vermelho? É claro que não. Gostou das aulas? Qual tema você quer estudar aqui? Mande sua sugestão para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br ou para o WhatsApp da TV Justiça. O número é este aí que aparece na tela. Você pode ainda estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br.